Capítulo 29. Então Jacó se pôs a caminho e chegou à terra dos filhos do Oriente, a Mesopotâmia. Certo dia, observando ao redor, avistou um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitadas por perto. Era nesse poço tapado com uma grande pedra que se costumava dar de beber aos rebanhos. Quando todos os pastores se reuniam ali com seus rebanhos, então rolavam a pedra de sobre a boca do poço e davam água às ovelhas. Em seguida recolocavam a pedra em seu lugar, na boca do poço. Jacó perguntou aos pastores: "Meus irmãos, de onde sois vós?" E eles responderam: "Nós somos de Harã." E prosseguiu indagando: "Conheceis a Labão, filho de Naor?" E eles replicaram: "Sim, nós o conhecemos." Então Jacó quis saber mais: "Ele vai bem?" Ao que responderam: "Ele vai bem, e eis justamente sua filha Raquel, que vem com o rebanho." E Jacó ponderou: "Mas é ainda pleno dia, é muito cedo para se recolher o rebanho. Por que não dais de beber aos animais e não retornais à pastagem?" Ao que eles explicaram: "Não podemos fazê-lo antes que se reúnam todos os rebanhos de ovelhas e cabras e que se retire a pedra que tampa a boca do poço. Só então daremos de beber aos animais." Conversava ainda com eles quando chegou Raquel com o rebanho de seu pai, pois era pastora. Logo que Jacó viu Raquel, a filha de seu tio Labão, e o rebanho do seu tio Labão, aproximou-se, retirou a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de seu tio. Jacó deu um beijo em Raquel e em seguida, muito emocionado, começou a chorar. Então revelou a Raquel que era parente do pai dela e filho de Rebeca. Assim que ouviu isso, Raquel saiu correndo e contou tudo a seu pai. Ouvindo que se tratava de Jacó, filho de sua irmã, Labão correu ao seu encontro, apertou-o em seus braços, cobriu-o de beijos e o conduziu para casa. Então Jacó lhe contou toda essa história. Ao final, Labão lhe disse: "Sim, tu verdadeiramente és de meus ossos e de minha carne." E Jacó ficou com ele um mês inteiro. Então Labão propôs a Jacó: "Por seres meu parente, irás me servir de graça? De forma alguma. Dize-me qual deve ser o teu salário." Ora, Labão tinha 2 filhas, a mais velha se chamava Lia e o nome da mais jovem era Raquel. Os olhos de Lia eram meigos, mas sem brilho. Raquel, entretanto, tinha um belo porte e lindo rosto. Como Jacó estava apaixonado por Raquel, logo respondeu: "Trabalharei 7 anos para o Senhor, a fim de poder me casar com Raquel, tua filha mais nova." Ao que Labão redarguiu: "Melhor será concedê-la a ti do que a um estrangeiro. Fica, portanto, comigo." Jacó serviu então por amor a Raquel durante 7 anos, mas que lhe pareceram como poucos dias, de tal modo que ele a amava. Vencidos os 7 anos de trabalho, Jacó disse a Labão: "Dá-me, pois, a minha esposa, pois venceu o prazo, e que eu viva com a minha mulher." Labão reuniu todos os homens do lugar e deu um banquete. Contudo, ao cair da noite, tomou sua filha Lia e a conduziu até Jacó, e este teve relações sexuais com ela. E Labão também entregou sua serva Zilpa à sua filha Lia, para que se dedicasse ao serviço dela. Chegou a manhã, eis que Jacó percebe que havia dormido com Lia, por isso saiu correndo e reclamou com Labão: "Que foi isso que me fizeste? Não foi por amor a Raquel que eu servi em tua casa? Por que me enganaste?" Labão ponderou: "Ora, não é tradição em nossa região casar-se a filha mais nova antes da filha mais velha. Todavia, termine essa semana de núpcias e te darei também minha outra filha como prêmio por todo o trabalho que farás em minha casa durante outros 7 anos. E Jacó anuiu, concluiu a semana de núpcias com Lia, e Labão lhe concedeu esposar sua filha Raquel. E Labão também entregou sua serva Bila a sua filha Raquel, para que se dedicasse ao serviço dela. Então Jacó se uniu conjugalmente a Raquel e a amou de todo o coração, muito mais do que a Lia. Ele serviu na casa de seu tio ainda outros 7 anos. O Senhor percebeu que Lia não era amada por Jacó, e ele a tornou fecunda, enquanto Raquel permanecia estéril. Lia concebeu e deu à luz um filho que chamou de Ruben, pois exclamou ela: "Yahvé contemplou a minha aflição, agora meu marido haverá de me amar." Lia engravidou de novo e assim que deu à luz outro menino exultou:
Porque o Senhor observou que sou desprezada, deu-me mais este filho, pelo que chamou de Simeão. Concedeu ainda outra vez e deu à luz um filho e declarou: agora finalmente meu marido me dará toda a atenção, porquanto já lhe dei 3 filhos. Por esse motivo lhe deu o nome de Levi. Lia ficou grávida ainda mais uma vez e teve outro menino. A este deu o nome de Judá e afirmou: desta vez louvarei ao Senhor. Depois disso não teve mais filhos. Capítulo 30. Raquel, percebendo que não podia gerar filhos, tornou-se invejosa de sua própria irmã e reclamou a Jacó, seu marido: faze-me ter filhos também, ou eu morrerei. Jacó irou-se contra Raquel e retrucou-lhe: acaso estou eu no lugar de Deus que te recusou a maternidade? Então Raquel lhe propôs: eis minha serva Bila, tem relações sexuais com ela, e que ela dê a luz sobre meus joelhos, por ela também eu terei filhos. Raquel lhe deu, pois, como mulher sua serva Bila, e Jacó deitou-se com ela. Bila concedeu e deu à luz um filho para Jacó. Raquel exclamou: Deus me fez justiça. Ele me ouviu e me deu um filho. Por isso ela lhe deu o nome de Dan. Bila, a serva de Raquel, engravidou mais uma vez e deu a Jacó o segundo filho. Então declarou Raquel: eu lutei contra minha própria irmã as lutas de Deus e prevaleci. E ela o chamou de Naphtali. Lia, vendo que tinha deixado de ter filhos, também tomou sua serva Zilpa e a deu por mulher a Jacó. Zilpa, a serva de Lia, gerou um filho para Jacó. Então bradou Lia: bem-aventurada sou eu, e ela lhe deu o nome de Gade. Zilpa, a serva de Lia, concedeu e deu mais um filho a Jacó. Então declarou Lia: eis que estou realizada, porquanto todas as mulheres dirão que sou muito feliz, e o chamou de Aser. Tendo chegado o tempo da ceifa do trigo, Rubem encontrou nos campos algumas mandrágoras e as trouxe para sua mãe Lia. Então Raquel pediu a Lia: dai-me, por favor, as mandrágoras de teu filho. Mas Lia lhe contestou: não é bastante que me tenhas tomado marido e queres também tomar as mandrágoras de meu filho? Então Raquel lhe propôs: pois bem, que Jacó durma contigo esta noite em troca das mandrágoras do teu filho. Assim que Jacó retornou dos campos, ao pôr do sol, Lia correu ao seu encontro e lhe deu a notícia: é preciso que durmas comigo hoje, pois paguei por ti com as mandrágoras de meu filho. E ele dormiu com ela naquela noite. Deus ouviu o pedido de Lia, ela concedeu mais uma vez e gerou um quinto filho para Jacó. Então declarou Lia: Deus me deu o meu pagamento por ter concedido minha serva ao meu marido. Por isso deu-lhe o nome de Issacar. Mais tarde, Lia engravidou pela 6ª vez e deu a Jacó mais um filho. E afirmou Lia: Deus me concedeu um belo presente, dessa vez meu marido muito me honrará, pois lhe dei 6 filhos. Por esse motivo, ela deu o nome de Zebulon a este filho. Depois deu à luz ainda uma filha e pôs-lhe o nome de Diná. Então Deus se lembrou de Raquel. Deus ouviu seu clamor e a tornou fértil. Raquel concebeu e deu à luz um filho e exclamou: Deus retirou das minhas costas toda a humilhação. E deu o nome de José ao seu filho, profetizando: que Yahvé, o Senhor, me dê outro filho. Quando Raquel gerou José, Jacó disse a Labão: deixa-me partir, que eu volte para minha casa e minha terra. Dá-me minhas mulheres, pelas quais te servi todo esse tempo, e meus filhos, que eu parta em paz, porquanto tu sabes o quanto te servi. Então Labão solicitou: se encontrei graça a teus olhos, peço-te que fiques em minha casa, pois por intermédio de presságios descobri que o Senhor me abençoou por causa de ti. E acrescentou ele: diante disso, fixa-me teu salário e eu te pagarei. Ao que Jacó respondeu: tu bem sabes de que maneira te servi e como teus rebanhos cresceram sob meus cuidados. O pouco que possuías antes da minha chegada aumentou extraordinariamente, pois de fato o Senhor te abençoou depois que vim para servir-te. Contudo, quando trabalharei em favor de minha própria família? Então Labão lhe propôs: o que desejas que eu te dê? Jacó replicou: nada terás de me pagar, se fizeres por mim o que eu vou te solicitar, e voltarei a apacentar teu rebanho. Passarei hoje por todos os teus rebanhos, e separarei para mim no meio deles todas as ovelhas salpicadas e malhadas, todos os cordeiros pretos e todas as cabras malhadas e salpicadas. Eles serão, pois, o meu salário. Assim a minha honestidade testemunhará por mim no futuro, quando vieres verificar meus rendimentos. Se houver no meu rebanho carneiros que não sejam pretos,
e cabritos que não sejam malhados ou não tenham manchas, o Senhor poderá considerar que foram roubados. Ao que respondeu Labão: de acordo, seja como propuseste. Naquele mesmo dia, Jacó separou com cuidado para si todos os bodes que tinham listas ou manchas, todas as cabras que possuíam pintas ou manchas brancas, e todos os cordeiros pretos, e os deixou sob os cuidados e guarda de seus filhos. Afastou-se então Jacó a uma distância equivalente a 3 dias de viagem, e continuou a apacentar todo o restante dos rebanhos de Labão. Então Jacó apanhou galhos verdes de estoraque, amendoeira e plátano, e neles fez listas brancas, descascando-as parcialmente e expondo assim a parte branca interna dos galhos. Depois fixou os galhos descascados junto aos bebedouros, na frente dos rebanhos, no lugar onde costumavam beber água. Na época em que os animais costumam se acasalar, os animais vinham beber e cruzavam diante dos galhos, gerando filhotes listrados, salpicados, manchados, pintados e malhados. Jacó separava os filhotes do rebanho dos demais e fazia que estes ficassem próximos dos animais listrados e pretos de Labão. Assim reuniu seu rebanho à parte e não o juntou com o rebanho de Labão. E todas as vezes que as fêmeas mais fortes estavam no cio, Jacó corria e colocava os galhos à vista do rebanho junto aos bebedouros, a fim de que se acasalassem perto dos galhos marcados. Todavia, se os animais eram fracos, não os colocava ali. Desta maneira, os animais fracos eram separados para Labão, e os mais fortes seguiam para Jacó. Assim Jacó tornou-se extremamente rico e chegou a possuir enormes rebanhos de ovelhas e cabras e a ser proprietário de muitos escravos e escravas, camelos e jumentos. Capítulo 31. Jacó ficou sabendo que os filhos de Labão andavam murmurando: Jacó tomou tudo o que era de nosso pai, e foi às custas de nosso pai que ele formou toda a sua imensa riqueza. Jacó também percebeu que Labão já não se mostrava tão amigo como antes. Foi quando o Senhor falou a Jacó: volta à terra de teus pais, à tua pátria, e eu estarei contigo. Então Jacó chamou Raquel e Lia para que viessem ao campo onde ele estava pastoreando os seus rebanhos. Assim que elas chegaram, ele desabafou: vejo que o rosto de vosso pai não me trata como antes, mas o Deus de meu pai está comigo. Vós sabeis que eu servi o vosso pai com todas as minhas forças. Vosso pai me enganou e mudou 10 vezes o meu salário, mas Deus não lhe permitiu que me fizesse outro mal. Cada vez que ele prometia: as crias com manchas serão o teu salário, todas as fêmeas pariam filhotes manchados. Cada vez que ele afirmava: agora os filhotes que nasceram com listras serão teu pagamento, todos os rebanhos geravam filhotes listrados. Portanto, foi dessa maneira que Deus tirou os rebanhos de vosso pai e os deu a mim. Ora, aconteceu que no tempo em que os animais entram no cio, ergui os olhos e vi em sonho que os bodes que cobriam as fêmeas eram listrados, malhados ou mosqueados. O anjo de Deus me chamou em sonho: Jacó, ao que eu prontamente respondi: eis-me aqui. Então ele me revelou: ergue os teus olhos e vê, todos os machos que fecundam o rebanho têm listras, são salpicados ou malhados, pois eu tenho observado tudo o que Labão te está fazendo. Eu sou o Deus que te apareceu em Betel, onde dedicaste uma coluna de pedra em meu louvor e me fizeste um voto. Agora, portanto, levanta-te, sai desta terra e retorna à tua terra natal. Então Raquel e Lia replicaram: temos nós ainda uma parte e uma herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estrangeiras? Pois não apenas nos vendeu, como também consumiu todo o dinheiro pago por nossos dotes? Sim, toda a riqueza que Deus retirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Faze, pois, agora tudo de acordo com o que Deus te orientou. Diante disso, Jacó se levantou, ajudou seus filhos e suas mulheres a se prepararem para a viagem e a montar sobre os camelos, e conduziu diante de si todo o seu imenso rebanho, junto com todos os bens que havia adquirido em Padã Arã, rumo à casa de Isaque, seu pai, na terra de Canaã. Entre mentes, Labão, pai de Raquel, havia saído para tosquear suas ovelhas, e enquanto ele estava fora, Raquel roubou as imagens dos deuses de seu clã. Foi dessa maneira que Jacó enganou Labão, o arameu, não o deixando suspeitar que fugia. Ele fugiu com tudo o que possuía, partiu, atravessou o rio chamado Eufrates e dirigiu-se para o monte Gileade. Passados 3 dias, Labão foi informado de que Jacó havia fugido.
Tomando consigo os homens de sua família, perseguiu Jacó por 7 dias e o alcançou nos montes de Gileade. Então, durante a noite, Deus surgiu em sonho a Labão, o arameu, e o advertiu: cuidado, guarda-te de dizer a Jacó o que quer que seja, não fales nem bem nem mal. Labão conseguiu encontrar Jacó, que estava acampado nos montes de Gileade. Então Labão e seus homens se acamparam ali também. E Labão interrogou a Jacó: que fizeste enganando meu espírito e sequestrando minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra? Por que fugiste secretamente e me enganaste, em vez de me avisar para que eu te despedisse em paz, com alegria, cânticos ao som de tamboris e harpas? Não me permitiste beijar meus descendentes e minhas filhas? Verdadeiramente agiste como um insensato. Agora, portanto, poderia causar-te sérios danos. Entretanto, na noite passada, o Deus de teu pai me preveniu com estas palavras: guarda-te, não digas nada a Jacó, não lhe faças qualquer promessa nem ameaça. Contudo, considerando que partiste porque tinha tantas saudades da casa de teu pai, por que me roubastes meus deuses? Ao que Jacó prontamente respondeu: eu tive medo, pensei que tiraria as minhas filhas de minha força. Mas aquele junto ao qual encontrares teus deuses não ficará vivo. Diante de nossos parentes procura entre nós o que te pertence, e se o encontrares, leva-o contigo. Ora, Jacó de fato não sabia que Raquel os havia roubado. Então Labão entrou na tenda de Jacó e nas tendas de Lia e de suas 2 servas, mas nada encontrou. Assim que saiu da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Raquel tinha depositado os ídolos dentro da sela do seu camelo e estava sentada em cima. Labão vasculhou toda a tenda, todavia sem nada encontrar. Então Raquel pediu a seu pai: que meu senhor não veja com cólera, que eu não possa me levantar em tua presença, pois estou com o fluxo costumeiro às mulheres. Então Labão procurou com cuidado suas imagens, mas não as encontrou. Jacó ficou irado e discutiu com Labão, exclamando: qual é meu crime? Que pecado cometi para que me persigas? Procuraste entre todos os meus utensílios, encontraste ao caso algum objeto de tua casa? Põe-no aqui, diante de meus irmãos e teus irmãos, e que eles julguem entre nós. Eis que há 20 anos estou contigo, tuas ovelhas e tuas cabras não abortaram, e eu não comi os cordeiros do teu rebanho. Não te apresentei os animais despedaçados pelas feras, mas eu mesmo compensava a sua perda. De mim reclamavas o que fora roubado de dia e o que fora roubado de noite. Durante o dia devorava-me o calor, durante a noite o frio, e o sono fugia de meus olhos. Eis que já estou há 20 anos em tua casa, eu te servi 14 anos por tuas 2 filhas, e mais 6 anos por teu rebanho, e 10 vezes tu mudaste o meu pagamento. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaque não estivesse me abençoando, certamente tu me terias despedido de mãos vazias. Mas Deus viu minhas canseiras e o trabalho exaustivo dos meus braços, e na noite passada fez-me justiça. Assim retrucou Labão a Jacó: minhas são as filhas, meus são os netos, meus são estes rebanhos, tudo o que os teus olhos podem ver é meu. Contudo, o que posso fazer hoje por minhas filhas e pelas crianças que elas deram ao mundo? Portanto, vem e celebremos um trato, eu e tu, que sirva de testemunho entre mim e ti. Então Jacó tomou uma pedra e a colocou em pé como se fosse um pilar, e convidou seus irmãos: ajuntai algumas pedras. E tomaram pedras e fizeram um amontoado delas. Em seguida prepararam uma refeição e comeram todos juntos ao lado do monte de pedras. Labão o denominou Jegar Saaduta em sua língua, e Jacó o chamou Gileade. E Labão explicou: seja hoje esse montão de pedras por testemunha entre mim e ti. Por isso lhe deram o nome de Gileade. Foi também conhecido como Mispá, torre de vigia, porque Labão declarou ainda: que o Senhor nos vigie, a mim e a ti, quando estivermos separados um do outro. Se maltratares as minhas filhas e tomares outras mulheres além delas, não estando ninguém conosco, atenta em que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: eis estas pedras que amontoei e que formam um pilar testemunhal entre mim e ti. Este monte de pedras ergue-se como estrela e testemunho de que não devo ultrapassar esse marco em direção ao teu lado, a fim de prejudicar-te.
e tu não passarás dessas pedras para o meu lado com más intenções. Que o Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus do pai deles, arbitrem entre nós. Contudo, Jacó fez um juramento em nome do Deus a quem Isaque, seu pai, adorava. Ofereceu um sacrifício sobre a montanha onde se erigiu a estela de pedras e convidou todos os parentes que ali estavam para uma refeição de confraternização. Eles comeram e passaram a noite sobre a montanha. No dia seguinte, antes do alvorecer, Labão beijou seus netos e suas filhas e os abençoou, e partindo voltou para sua casa. Capítulo 32. Jacó deu prosseguimento à sua viagem quando anjos de Deus saíram ao seu encontro. Assim que Jacó os observou, exclamou: Este é o campo de Deus, e por isso deu àquele lugar o nome de Manaim, 2 exércitos. Jacó enviou mensageiros para a região de Seir, também conhecida por Edom, com o objetivo de se reunir com Esaú. Ele lhes ordenou: Assim falareis a Esaú, meu senhor: Eis a mensagem de teu servo Jacó. Habitei junto a Labão e ali permaneci trabalhando até esses dias. Ganhei bois e jumentos, ovelhas e cabras, escravos e escravas. Envio agora essa mensagem ao meu senhor para que me recebas em paz. Os mensageiros voltaram a Jacó com as seguintes notícias: Fomos a teu irmão Esaú, ele mesmo vem agora ao teu encontro, e há 400 homens com ele. Jacó teve grande medo e sentiu-se deveras angustiado. Então dividiu em 2 exércitos os homens que o acompanhavam, como também as ovelhas, cabras, bois e camelos, pois assim planejou: se Esaú vier e concentrar seu ataque em um dos grupos, o outro terá chance de escapar. Então Jacó orou: Ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me orientaste, retorna à tua terra e à tua parentela, e eu te farei prosperar. Reconheço que não sou digno de toda a bondade e lealdade misericordiosa com que tens tratado o teu servo. Eu não tinha senão um cajado para atravessar o Jordão, e agora posso formar 2 exércitos. Livra-me, portanto, das mãos do meu irmão Esaú, pois tenho medo dele, para que não venha matar-nos a todos, inclusive as mães e as crianças. Foste tu com efeito que disseste: Eu te cumularei de bênçãos e tornarei a tua descendência como a areia do mar, que não se pode contar de tão numerosa. Assim, depois de passar ali mesmo a noite, separou entre seus rebanhos um presente para oferecer a seu irmão Esaú, um presente de 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 fêmeas de camelo com seus filhotes, 4 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Jacó dividiu todos esses animais em grupos e pôs um servo para tomar conta de cada rebanho. E deu a seguinte ordem: Ide adiante de mim e deixai espaço entre os rebanhos. Ao primeiro deu esta ordem: Quando meu irmão Esaú te encontrar e te indagar de quem és, para onde vais, a quem pertence o que está diante de ti, responderás: É de teu servo Jacó, é um presente oferecido a Esaú, meu senhor, e ele mesmo chegará atrás de nós. Assim Jacó deu a mesma instrução ao segundo e ao terceiro e a todos os que caminhavam atrás dos rebanhos que seriam entregues. Eis, disse ele, como falareis a Esaú quando o encontrardes? E declarareis: Teu servo Jacó, ele mesmo chegará atrás de nós. Em verdade, dizia Jacó para si mesmo, eu aplacarei a ira de Esaú com o presente que me antecede. Em seguida me apresentarei a ele, e talvez me conceda a graça da paz. O presente seguiu adiante, e Jacó repousou um pouco naquela noite no acampamento. Naquela mesma noite, Jacó se levantou e atravessou o rio Jaboque, levando consigo suas 2 mulheres, suas 2 concubinas e seus 11 filhos. Assim que as pessoas passaram, Jacó fez que também atravessasse o rio e tudo o que lhe pertencia. Entretanto, ficou para trás, sozinho. Então chegou um homem que se pôs a lutar com ele até o raiar da alvorada. Quando o homem percebeu que não seria possível dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então ele declarou: Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Contudo, Jacó lhe rogou: Eu não te deixarei partir, a não ser que me abençoes. Ao que o homem lhe inquiriu: Qual é o teu nome? Jacó, respondeu ele. Então o homem orientou:
Não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel, porquanto como príncipe lutaste com Deus e com os seres humanos e prevaleceste. Suplicou Jacó prontamente: Dize, rogo-te, revela-me como te chamas. Replicou o homem: Por que me perguntas pelo meu nome? E ali mesmo o abençoou. Então denominou Jacó aquele lugar Peniel, face de Deus, porquanto afirmou: Vi a Deus face a face, e contudo minha vida foi poupada. Ao romper da aurora, Jacó atravessou Peniel, mancando por causa do golpe que havia levado na coxa. Por esse motivo, os descendentes de Israel até hoje não comem o músculo ligado à junta do quadril dos animais, porquanto ele feriu a Jacó na articulação da coxa, no nervo ciático.